Oi, pessoal, aqui é Andresa Macei, eu estou aqui no Sessão Popular e eu estou participando do quadro Sessão Entrevista. Uau, nossa, primeira vez contato com arte. Bom, eu comecei com esporte, então era completamente outro caminho, né? Mas eu sempre gostei muito de arte, de música. A música para mim era uma salvação, assim, quando eu era adolescente. Eu era muito sozinha. Não era filha única, mas a minha mãe, os meus irmãos são mais velhos. Minha irmã tem 18 anos de diferença de mim. Meu irmão 14. Então eu não tinha amigo, né? Na rua, minha mãe segurava a onda, não deixava eu sair tanto para a rua. Então eu ficava em casa ouvindo meus discos, né? Então eu tive esse contato muito forte desde sempre, de imitar os cantores, de brincar na frente do espelho mesmo, quando eu pegava cabo de vassoura, fingia que eu cantava. Então essa imaginação eu fui enchendo a minha imaginação com esse lugar da arte, sempre, desde cedo. E na escola eu cantava em rodinha de violão. Com uns amigos, assim, ele simplesmente abria a boca e saía cantando. Então, acho que de tanto ouvir, né, de pequena, assim, acho que foi o primeiro contato que eu tive. O começo, acho que foi a parte mais difícil mesmo. Eu fazia faculdade, por causa dos esportes, eu acabei entrando em faculdade de fisioterapia. Então, minha cabeça estava totalmente em outro lugar, e a coisa dos pais também, né, se preocuparem, os pais mais antigos, eu não sei como é que está hoje em dia, eu acredito que hoje em dia continua igual, assim, talvez até pior. Mas muito medo, minha mãe tinha muito medo de como vai ser o teu futuro, porque não tem futuro aqui nesse país, né? E musical ainda, o que é musical? Está muito novo, né? Estava aqui no país, de novo, né? Porque já tinha tido teatro musical aqui muitas vezes, muito rico, mas acho que para o ambiente da minha mãe, ele era a primeira vez. Então, foi muito difícil desvincular da faculdade, da fisioterapia e entrar de vez nesse mundo de música. Tanto é que eu não comecei pelo musical, eu comecei cantando num restaurante. Eu fazia bastante hotel, restaurante, jazz, blues à noite, assim. E cara, é coragem, mas sofri bastante no começo. Depois, graças a Deus, eu comecei realmente a emendar um no outro, eu não senti tanto essa dificuldade mais. Eu não sei agora mais pro final, né? Mas aí é todo mundo. Eu gosto de estar no palco, né? Assim, acho que o primeiro de tudo é estar no palco. Eu me encontrei podendo cantar com a voz de um personagem. Eu me encantei por isso. Então, acho que o primeiro realmente é o palco. Mas eu amo dublar. Amo, acho que também por causa da questão do personagem, de você tá vivendo uma outra vidinha ali. E eu adoro dublar desenhos, adoro. Acho que são as coisas que eu mais gosto de dublar. E eu dou aula também, né? Dou muita aula, sempre dei aula e eu amo dar aula. Eu acho que a gente sempre acaba chegando nesse tipo de resposta, mas todos realmente de alguma forma me desafiaram, ou por uma questão mais vocal, ou por realmente o personagem ser mais difícil. Deixa eu ver, um dos últimos que eu posso citar, eu acho que eu posso citar a Norma Desmond, que eu fiz como alternante da Marisa Hort. Então já começava a dificuldade pela responsabilidade de alternar a Marisa Hort, que é maravilhosa, né? Então eu tive essa sorte de poder fazer isso. E era um papel assim, Norma Desmond, era um papel absolutamente difícil, complexo, dramático, que é uma coisa diferente do que eu vinha sendo sempre requisitada para fazer, que era essa parte mais cômica. Então, eu acredito que foi um dos maiores, se não o maior desafio que eu tive, assim, sem contar a parte vocal, que era difícil demais, assim, era um protagonista que não saía de cena. Então, Les, gente, que difícil. O Les é realmente a minha segunda experiência com Les, né? Mas a primeira vez focada no papel que eu peguei. E eu estava completamente focada nesse papel. Desde a primeira vez eu já era apaixonada por ele, mas na época eu não tinha idade, não tinha, acho que maturidade cênica também para fazer esse papel, né?
Eu lembro que foi muito difícil, foi uma bateria de testes, assim, acho que uns 3, 4 testes seguidos. E aí tinha teste sozinha, tinha teste com a dupla, né, que era o senhor Thénardier. E eu sabendo que um grande amigo estava fazendo esses testes, que era o Ivan, então a gente torcia um pelo outro, mas a gente acabou, acho que não fazendo teste juntos. Então a gente não tinha sentido ainda como é que eram os dois juntos. E quando saiu a resposta, acho que eu lembro de torcer demais, porque aquele personagem estava muito em mim, eu conhecia demais a obra, e eu queria muito participar, eu queria muito estar com aquele papel no espetáculo. Saiu, quase morri quando recebi o telefonema da Marcela, foi maravilhoso, assim, ainda mais sabendo depois que era com o Ivan, foi demais, assim, foi uma experiência incrível na minha vida e eu acho que foi onde eu mais me senti parte do personagem, eu acho que onde foi mais eu consegui me fundir ao personagem. Olha, é claro, a gente tem uma noção quando a gente sai do teste, se a gente fez pelo menos aquilo que a gente queria ter feito, né? E não necessariamente é o que a pessoa estava esperando ver, né? Eu, particularmente, eu fico muito bem comigo mesma quando eu faço o que eu quero, né? E aí tem a parte da seleção, não tem como você influenciar, né? Não tem como você dominar, mandar nisso, né? Não tem como, porque é muito particular de cada diretor, né? É um monte de coisa que funciona junto para poder você pegar um papel, né? Não tem como você saber que você pegou o papel. Então eu fico feliz quando eu consigo fazer o que eu me propus. Consigo fazer sempre o que eu me propus? Não, claro que não. Morro de nervoso, fico... Todo mundo, gente, há 20 anos eu faço teste, nos 20 anos, qualquer teste, principalmente quando a banca é alguém que a gente conhece. E depois de 20 anos, a chance de você pegar uma banca que você conhece a banca inteira é enorme. Então, acho que é pior ainda uma banca de amigos, que acabam sendo amigos da vida, né, do que uma banca de gringos, por exemplo, que as pessoas geralmente têm mais medo. Mas com esse tempo de experiência, eu aprendi alguns macetes para poder driblar esse nervosismo todo, né? Mas nada como você estar preparado, como você conhecer o personagem. Eu já vi casos de você, às vezes, errar uma nota ou quebrar a voz. Não é isso que vai fazer você pegar ou não um papel, né? O que te faz pegar o papel é você ter a possibilidade, ter a disponibilidade para fazer aquele papel. E o diretor olhar e conseguir enxergar que esse papel pode ter vida através de você. Eu acho que é isso que faz você ganhar o papel. Bom, as duas versões do Lemis que eu fiz, elas eram diferentes. A segunda já veio com essa versão nova, com outro palco. A primeira tinha um palco giratório ainda, então era bem diferente cenicamente, ali o jeito de se posicionar. Mas a essência era a mesma. Talvez a segunda tenha acompanhado os tempos e tenha sido um pouquinho mais ágil a montagem, um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais vamos, né? Eu acho que também acompanha a evolução, né, enfim, dos tempos. Mas a essência era a mesma. Os diretores vêm da mesma escola, eles gostam de sentar, abrir o livro, ler os trechos do livro, discutir o personagem, a obra, né, do Victor Hugo a fundo, para poder, enfim, para poder executar o espetáculo, né? Eu acho que a principal diferença é a agilidade, talvez, mas a essência é a mesma. É uma curiosidade do Lemis, a gente, com o Ivan Parente, em cena com você, de parceiro, é complicado não ter um dia engraçado, né? E a gente tem uma cumplicidade de amigo. Então, às vezes, um pequeno detalhe que acontecia em cena, ele já olhava para a minha cara, a gente já tinha aquela vontade de rir, mas não podia rir. Então, acho que era diário isso, no Lemis, né? Mas uma coisa que eu me lembro, que não tem muito a ver com ele, mas um dia eu entrei em cena, a primeira coisa que eu fazia em cena era pegar um balde, bater com força. Mas olha só! Bem brava com a criança. E o dia eu entrei, cadê o balde? E era o meu balde que parava o maestro. Eu não tenho
balde! Desespero. E a música subindo, subindo, eu falei, meu Deus, eu dei um pulo na frente do maestro. O maestro parou de susto. Eu dei um mortal na frente dele. Até ele entender o que aconteceu. Foi uma situação engraçada, que depois ninguém aguentou. Continuaram a cena, a criança chorava de dar risada em cena. Acabei tendo que improvisar uma palhaçada lá para poder... Era justo, eu cantava, esse balde, eu falava do balde, leva o balde para lá, e não tinha balde. Então foi uma situação meio constrangedora, vamos dizer assim. Então, e aí com o Lemis veio o prêmio, né? Veio o famoso prêmio Bibi Ferreira, veio um monte de prêmio, foi uma loucura. Acho que a dupla deu muito certo, eu acho que não teria dado tanto certo se eu não tivesse o meu parceirão, o Ivan Parente, comigo, né? Eu acho que a gente teve ali um casamento muito feliz. A gente combinou realmente, ele me entregava... Eu sempre fui uma pessoa que soube lidar com o improviso, né? No palco. Não na vida, no palco. E o Ivan é um cara muito mais metódico. E a gente costuma falar que a gente trocou isso. Eu aprendi um pouquinho do método com ele e ele aprendeu um pouquinho desse calma, relaxa comigo. Então, eu acho que isso também foi uma... Isso e o fato de eu já conhecer tanto e querer tanto esse papel há tantos anos, desde a primeira montagem, eu acho que foi a fórmula do sucesso. E esse reconhecimento chegou com o Lemis, eu fiquei muito feliz que tenha sido com esse papel, da forma que foi, tão especial. E realmente foi um divisor de águas para mim, assim, os prêmios. Eles abrem realmente a visibilidade, a gente entra numa vitrine, né? Vamos dizer assim, e as pessoas começam a te enxergar de outra forma. É muito importante esse tipo de premiação para a nossa classe, assim, eu acho, para realmente elevar para outro patamar, assim, te colocar num outro patamar de visão para produtores, para o próprio público também. Eu acho muito importante, tinha que ter mais. Então, a dublagem, ela surgiu na minha vida, não digo por acaso, mas graças ao musical, graças a alguns musicais da Disney que eu tinha feito. Já fiz Bela e a Fera, fiz A Pequena Sereia, tinha feito alguns eventos. Então, eu acho que isso já mudou o olhar para o meu trabalho em relação à voz. E agora, de uns tempos para cá, já há um tempo já, a Disney ela prioriza que o papel, quem é o personagem que tem o texto, seja a mesma voz de quem canta, né? Porque às vezes a voz da pessoa que dubla o texto não é a voz de quem canta. A Disney prioriza isso. E aí, quando priorizou isso, eles começaram a procurar as pessoas de musical. E aí eu fiz teste, e aí deu um match, que eles falam, né? Deu certo, graças a Deus, o primeiro. E daí eu comecei a explorar a versatilidade, que é uma coisa que eu acabei desenvolvendo durante o meu trabalho de teatro musical, que é uma versatilidade na voz, ou coisa mais aguda, coisa mais grave, mais caricato. Isso para desenho, né, é bem interessante. E aí um acabou puxando o outro. Um trabalho acabou puxando o outro e foi, enfim, o fato de cantar possibilitou essa entrada ser mais efusiva. O que acontece? Você precisa ter a fisicalidade, né, para você interpretar. Eu acho que sim. Essa coisa da fisicalidade na hora de falar, né, da máscara. Eu sou cariteira pra caramba, então a máscara é a coisa que mais vem. E movimento mesmo. Então, assim, eu não sei como é que é isso na TV, para quem faz TV, que eu sinto que é uma coisa mais intimista. Não que não tenha interpretação, muito pelo contrário. Mas é um tipo de interpretação mais intimista. Mas eu acho que favorece sim. Eu recomendo. Eu adoro a Topsy do Mary Poppins, que eu tive a honra de dublar a Mary Streep, só isso. E é um papel que eu tenho um carinho muito grande, assim, por ser Mary Poppins, por ser Mary Streep, né? Eu tenho um carinho muito grande, mas vários outros, todos são filhos mesmo, né?
e cantando Rei Leão, que eu fiz. Eu cantei a música tema lá, Spirit, um trechinho de Spirit. Oh, sinta como o céu se abre, yeah! Ai, gente, nem lembro faz tempo. Então, eu já tô com esse papel, que é a Úrsula. Eu comecei agora a dublar a Úrsula oficialmente, né? Então acho bem... É o sonho, né? É um sonho poder dublar esse papel. Tão icônico, eu consegui fazer no teatro e agora estou fazendo também o desenho. Estou muito feliz com isso. Espero que venha aí o live action. Estou doida para que venha, para que role. Tomara, vamos pensar positivo. Bom, vamos lá. A Bela e a Fera é uma saga também. Foi o meu primeiro contato com a Disney, né? Com os musicais da Disney. Eu fiz teste para Senhora Potts, na época muito nova, para as duas personagens, né? Mas na época os elencos eram muito jovens aqui no Brasil já, né? Essa retomada dos musicais pegou uma leva, um elenco muito jovem, que era, enfim, que estudava mais música, que estava mais antenado nesse formato, né? Então eu fiz teste para a Senhora Potts. Eu nunca achei que eu pudesse fazer uma cantora lírica, porque o briefing do personagem era esse, né? Era um guarda-roupa, mas na verdade ela era uma cantora lírica que apareceu lá no castelo e sem querer foi transformada num guarda-roupa, né? E aí foi aí que eu fui descobrir que as coisas não são do jeito que a gente acha que são. Porque apesar de ser uma cantora lírica, ela tinha a essência cômica. Então, quando eu descobri isso, graças a Deus, foi no meio dos testes. Então, a minha opção de música e de interpretação mesmo foi, já que eu não canto lírico, então eu vou cantar do meu jeito, mas eu vou botar essa carga cômica. Vamos ver o que vai dar. E aí foi. Era isso que eles queriam. Ela não poderia cantar bem, porque ela tinha virado um guarda-roupa, ela tinha uma gaveta no diafragma dela. Ela não ia conseguir ter isso, né, para poder cantar de uma forma, para poder fazer uma performance realmente, né? Então eu brinquei com essa coisa do e travar, né? E joguei isso para um lado mais cômico e funcionou, graças a Deus. Aí eu peguei o papel, fiz, acho que a primeira temporada, acho que teve 1 ano e 8 meses, se não me engano, de Bela e a Fera, com aquele pequeno guarda-roupa. Na época, o figurino era muito pesado, todos eles tinham alguma coisa que atrapalhava o corpo da gente. Ou era o peso, ou era na cabeça, ou não tinha braço. Sempre os objetos, né? Mas o mais interessante foi que a direção toda ela priorizou a interpretação do humano, não do objeto. Então, como é a cabeça, como é a cabeça de uma pessoa que foi lá fazer um job, né? Foi fazer um trabalhinho lá na casa do príncipe e sem querer foi transformada num guarda-roupa e não pode mais sair nem do quarto. Né? Então ela é mal-humorada, né? Esse personagem, quem é essa mulher? Então eu acho que esse caminho foi muito certeiro, assim, e foi o que deu toda a verdade para o espetáculo. Era um espetáculo lindíssimo, até hoje acho que é o que eu mais acho bonito da Disney, visualmente, tudo. E aí depois de 6 anos, o espetáculo voltou para o Brasil e aí me chamaram para fazer. E aí foi o trio, acho que o trio. Eu, Lumière e Joba. Joba não, e Relógio. Que era Joba, Tumura na época. Depois entrou o Mialaré também para fazer. O mesmo trio. Até o figurino era o mesmo. E é uma loucura você revisitar o mesmo personagem 6 anos depois. Sua cabeça é outra, minha visão continuava a mesma em relação à comicidade, mas a voz já era outra, eu já tinha outra malícia na relação com os personagens, já era uma coisa muito mais madura.
para mim, assim. Apesar de todo o estranhamento de ver os personagens com outras caras, um elenco inteiro, mas é um sonho, gente. Trabalhar na Disney recomendo para todo mundo. É duro, é difícil no sentido de organização e de método. Eles são muito ponta firme nisso, mas funciona. Sim, então eu costumo falar que a Disney ela é toda cheia de marcas, né? Realmente, você tem que mostrar o dedo, não é assim, é assim, é completamente outro dedo, outra intenção. Porém, você tem que ir do A ao B, porém o caminho é seu. Tem coisas óbvias que você não pode fazer, né? Por se tratar de uma coisa para um público mais abrangente, enfim, mas eles dão bastante abertura. Eu acho que aquela coisa de quando passa do ponto, eles tesouram, mas fora isso, eles te dão... Para mim, pelo menos, eu tive bastante abertura de criação. Eles até gostam que dá uma incrementada em termos do país. A gente viu bastante isso na Pequena Sereia. A nova versão, né, pro musical das letras, ela era toda recheada de coisas que estavam acontecendo no momento. Então eles gostam bastante disso, eles aprovam, eles gostam. Eu recebi um convite para fazer a Úrsula, na verdade eu não fiz teste. Quer dizer, depois do convite eu acabei tendo que gravar um material, mandar para a Disney para aprovação final, porque eles, como eu disse, eles são bem rigorosos, né? Mas a princípio assim me chamaram para fazer o papel. Eu estava acabando de estrear o Les Mis, então eu fiquei sabendo que eu ia fazer a Úrsula um ano antes. E assim, esperando ok ainda, né? Tendo recebido o convite, mas assim, e aí, a Disney aprovou? Não sei, vamos ver, vai ter mesmo? Então aquela vontade de fazer, aquela alegria, não conseguia explodir aquilo porque não podia, né? Mas eu estava passada, já comecei a focar, óbvio, vivi intensamente o Les Mis, mas acabou o Les Mis, eu já estava dentro do universo da Úrsula, né? Já tinha pesquisado muito. O que foi de mais difícil para mim, para a Úrsula, foi a questão física. Porque, como eu já tinha tido a experiência da Bela e a Fera, eu também joguei o foco todo para a personalidade, né? Mas não tem como, né? E como foi uma criação brasileira, uma nova roupagem, né, montagem, eu tinha essa expectativa de como vai ser o figurino, como vai ser o corpo dela. Então os ensaios, para mim, foram um pouco pisar em ovos, porque eu sabia que eu tinha que ter a Úrsula dentro de mim, mas e fisicamente, que também é importante, como é que vai ser? E eu fui saber isso só quando chegou o figurino, quase na estreia, que é o processo, né, normal. Então, até eu entrar no personagem, eu estava indo por um lado. Quando entrou em outro, eu tenho bastante disso. Quando eu coloco a peruquinha e faço a maquiagem, olho no espelho, ela baixa. Eu costumo brincar com isso. Mas é meio óbvio, né? O sapato também é uma coisa que, quando eu ponho o sapato do personagem, acho que aterra, né? Uma coisa engraçada. E assim, o lado que eu segui, essa coisa mais humana e mais brasileira também, eu acho que foi o pulo do gato. Trazê-la para o presente, para o Brasil, para a situação, para a drag. Eu me baseei bastante na drag, a qual ela foi criada, né? O desenho mesmo, eles se basearam numa drag, na Divine. Uma drag dos anos 70, enfim. Se você olhar as fotos, você vê que o desenho da Úrsula é baseado nela. Então eu fui na fonte. Os homens não suportam tagarelas, garota fofoqueira é o ó, mas não vai desencalhar. Não vou lembrar. O peixe sempre morre pela boca. Que bofe, que aguenta escutar, mas vai dar seu coração se a moça em questão for bela, recatada. E do lá, agora minha escrava da dor, vamos lá, cá pra nós. Eu não faço hora extra e a fila tem que andar, dou o meu preço, a sua voz. E aí vai.
Ah, era um barato. Saudade, saudade. Ai, gente, o Chaves foi uma coisa inusitada na minha vida, porque assim, ele veio bem. Ele foi o primeiro espetáculo que veio depois que eu tinha emagrecido. Eu emagreci, tem esse detalhe, né? Eu emagreci 40 quilos, eu fiz uma dieta, eu emagreci 40 quilos. Então eu mudei muito o meu perfil, né? Enfim, por várias questões, principalmente a questão de saúde mesmo, né? E com esse novo shape, vamos dizer assim, foi o primeiro espetáculo que eu fiz teste. Eu fiz o espetáculo como alternante da Marisa, como Norma Desmond, o Sunset Boulevard, mas eu já estava no espetáculo quando eu emagreci. Não foi um pré-requisito para o espetáculo, né? Então, o Chaves foi o primeiro teste que surgiu já com um novo shape, vamos dizer assim. E é uma mudança muito brusca, até de tudo, não é só física, né? Mental também. Você perde a noção de espaço, você não sabe quem é você mais. Então eu nunca consegui visualizar algum personagem sem ser o seu barriga. Brincando, piadinha infame. Desculpa, gente, falei brincadeira. Mas eu nunca imaginei nenhum personagem para eu fazer no Chaves. Apesar de ser atriz, enfim, né? Mas eu sei que a imagem do Chaves é muito forte, né? Então tinha que ser no mínimo parecido. E aí quando pintou o teste, me convidaram para o teste, não para o papel. Me convidaram para fazer o teste, eu falei, bom, eu vou, mas o que vai dar, né? Nem me inscrevi para nada porque eu achava que não ia ter. Aí, foi aí que me acordaram, falaram, hello, você não está mais com 40 quilos a mais, você já está com outro perfil. Vamos tentar fazer para bruxa? Tá. E aí eu fiz e deu certo. E deu muito certo, assim, eu amei trabalhar com a Adriana, como produtora, Adriana Del Claro. Amei o Zé, a Fernanda, todo mundo, a Inês, o Gabriel. É uma equipe muito diferente do que eu estava acostumada a trabalhar. Disney é aquela coisa mais, né, que eu acabei de dizer, que é mais quadradinha, mais, enfim. Os outros tipos de musicais também, cada um tem o seu tipo de diretriz, mas sempre eu tive muita experiência com coisas gringas. Né, com as tais franquias, vamos dizer assim. Então, o Chaves era uma coisa totalmente brasileira, assim, uma montagem do zero, criação, desde a música, né, salvo uma outra música que eram do Chaves mesmo, o resto foi tudo a Fernanda que criou. E como lidar com isso, né? Como lidar com esse corpo novo, com esse personagem novo e com essa direção nova. Muito criativo, outro processo, um processo de fora para dentro, uma coisa muito, muito interessante, o processo do pessoal lá do núcleo. E, enfim, eu amei. A gente não teve em nenhum momento a obrigação de ser o personagem exatamente igual, de fazer uma cópia, em nenhum momento, mas sim de entender a intenção, entender o que era a essência de cada personagem ali, o que eles representavam para os fãs, porque além de tudo é uma horda de fãs que o Chaves tem. Eu costumava dizer que a gente tinha 3 públicos: o público normal, as pessoas normais que iam assistir, o público que era fã de musical que assistia e os fãs do Chaves que eram enlouquecidos. Então a gente via marmanjão, barbado, chorando, se matando de chorar, falando que lembrou da infância, lembrou da casa da avó. E eles viam a gente, é óbvio, né? A gente fez uma caracterização bem próxima, mas é claro que eu não pareço com Angelines. Mas o público que era fã mesmo olhava a gente no palco e chorava, achava que era a gente. Achava não, sentia, né? Falava que você estava ali. Inclusive o próprio filho do Bolanhos veio para o Brasil para a estreia e ele pegava na mão da gente, olhava. Imagina, o cara cresceu com o pai sendo Chaves, né? E ele olhava e dava aquele estranhamento. Então a coisa aconteceu, a magia aconteceu ali. Ele entrou antes
logo antes de abrir a cortina, então estava aquele burburinho, lembra até aquele burburinho, aquele barulho, né, de gente entrando, cortina fechada. Ele entrou atrás, pegou o barril e ficou ali, olhando o barril. Olha, até arrepia. Mas é forte, né, gente? O trabalho da vida do pai dele, né? E aí eu lembro que a gente foi descendo para conhecê-lo no palco. Então, nessa hora que ele virava e via o personagem, ele fazia... Ah! Ele ficou realmente muito emocionado. Parece que o Chaves não foi feito, não foi refeito em nenhum outro país. Nem como musical, nem nada oficial, pelo menos. Né? Foi a primeira vez que eles permitiram uma nova montagem do programa, né, no palco, ainda mais com a própria Chiquinha também, que tá cheio de não sei se são problemas, mas de questões ali, né, de direitos dos personagens, mas foi a primeira vez que reuniu toda a turma. Ah, Brasil de pequena, né, total, eu amo até hoje, gente. Passa aquela mesma cena, aquelas mesmas coisas que a gente já tá careca de saber o que vai acontecer, eu morro de rir. Às vezes aparece um memezinho de alguém do Chaves e a gente dá a risada. Eu acho que mexe com essa coisa realmente da infância, né? De você... eu me lembro bastante de estar esperando a perua para ir para a escola, na hora do almoço, e tá nem vendo, mas ouvindo o Chaves enquanto estava aqui almoçando, fazendo lição de casa para sair. Então é total casa da avó, infância, e é o que o público relatava. Por isso que pegava nesse lugar, nas pessoas mais velhas. Os mais novos morriam de rir, porque é, né, Chaves. Mas os mais velhos pegavam nesse lugar, nessa emoção guardada aí. Foi devastador, assim, né? Foi uma coisa que derrubou todo mundo, principalmente quem vive do palco, né? Não só o ator, mas todo o entorno, né? As camareiras, os técnicos. Todo mundo sofreu muito, ainda sofre muito, a gente ainda está um pouco de lado, vamos dizer assim, não estamos muito amparados aí. Mas eu acho que fora essa questão, né, a questão psicológica também mexe bastante, você começa a rever e dar valor para os trabalhos que você já fez, rever a tua carreira, você começa a perceber trabalhos que você fazia porque você gostava, porque tinha a ver com o que você acredita, com o que você quer dizer, e trabalhos que você fazia simplesmente por dinheiro, porque é um trabalho, tem que fazer. Aí você descobre que de repente você não precisa, não que você não precise de dinheiro, muito pelo contrário, o que pintar, né, não dá mais esse momento, mas você começa a perceber qual que é a tua de uma forma mais intensa. E uma coisa boa, né? Eu sempre acredito que tem coisa boa que apareça da destruição, né? É que você começa a realmente se reinventar, você tem que se virar e você começa a descobrir outros gostos e outros talentos e descobrir que a tua arte pode viver, pode sobreviver, não só sobreviver, mas aflorar e crescer através de outros mecanismos, de outros instrumentos, né? Acho que a dor causa bastante isso na gente, né? Essa dor, essa dificuldade, né? Eu acho que o digital veio para ficar. Eu acho que essa linguagem nova abriu o nosso leque de trabalho. A gente começou a criar mais para a câmera, né? Forçou a gente que tem medo de câmera a se entregar para esse bichinho aí. E eu acho que veio para ficar assim, mas eu acho que as pessoas também estão desesperadas para esse contato físico, e que acaba sendo uma novidade, né? Imagina a criançada, os adolescentes que estão em casa e nunca viram, talvez tem gente que nunca foi ao teatro, não teve idade ainda para ir, de repente, e está preso. Então, acho que a gente vai formar um público novo aí, e eu acho que as pessoas vão selecionar mais o que elas vão ver. Eu acho que vai acabar vindo... Eu sempre acho que os males vêm para bem. Então, eu torço e acredito que é isso que vai acontecer. Pessoal, obrigada por ter assistido.
por ter acompanhado aqui a minha entrevista aqui no Sessão Popular. E não se esqueça de se inscrever no canal, hein?